inútil tentar fazer um homem abandonar pelo raciocínio coisa que não adquiriu pela razão. Caixa de ferramentas, dando continuidade aqui sobre filosofia do absurdo com Albert Camus. E eu não poderia dar continuidade a essa aula sem dar uma pincelada em cima da teoria dos signos. E aqui eu não estou falando de Capricórnio, Virgem, não estou falando de astrologia, de nada disso. Eu estou falando de significados, porque aprendemos na aula passada que hoje em dia estamos vendendo aí muita coisa. O marketing está abordando aí, vendendo aí como é que se fosse algo assim, a necessidade de existência das pessoas, a angústia sendo preenchida por vendas, e você viu na aula passada, eu não vou falar aqui. Vamos falar da teoria do signo, e o signo é importantíssimo porque dentro da liberdade filosófica de pensamento e dentro da própria marketização, as pessoas abordam esses pontos para ver como é que elas pegam aqui, acolá e resolvem o problema de... Você vai ver no final, vamos lá então. O que seria então, Nelson, essa teoria de signo, né? É uma questão entre a briga entre o mundo do discurso e o mundo da realidade. É como se fosse assim, existe uma, se eu não me engano, uma passagem bíblica que diz assim, os filhos das trevas são mais astutos que a luz, onde diz a mentira ela é mais persuasiva do que a realidade em si. Então a teoria dos signos ela cai em 3 pontos, que seria na questão o signo em si, o significado e o referente. Mas vamos lá, Nelson, como é que seria esse negócio? Bem, o signo em si é o elemento visual, a coisa, é o que indica o significado. Ele pode ser até acústico, vamos dizer assim, um exemplo bem chucro, vaca, tá ali a vaca. O significado desse signo é a questão etimológica, é onde se descreve o negócio. Então, você vai pegar, por exemplo, que o conjunto, né, de outros significados, de outras palavras, que vai gerar a palavra em si, né? É a definição do dicionário, melhor dizendo, aqui, nessa questão. E você vai ter o referente. O que é o referente? É, em si, a vaca no pasto. Então você tem aqui um elemento muito simples, ao qual demonstra, assim, a teoria do signo. Ela vai sempre se encaixar nesses 3 pontos. Signo, significado e referente. Todo discurso você pode procurar que tu vai encontrar ali a questão, né? Um filme muito interessante que você pode assistir sobre isso, se eu não me engano, eu não sei em português, mas em inglês é o Good Will Hunting, onde a pessoa sabe muito do discurso, então ela debate um discurso contra o discurso, uma teoria com a teoria, mas ela não sabe na realidade. Assistem aí depois Good Will Hunting. Vamos lá então. Dentro dessa questão de signo, a palavra em si, em alguns casos é mais fácil você perceber a diferenciação entre signo, significado e referente. Em outros casos é mais complicado. Como eu expliquei, no caso da vaca, você sabe que é uma vaca, palavra. Significado da vaca, você sabe que ela dá leite, que ela pode se tornar um bom churrasco. Mas na referência, quando você é um cara que cuida de vacas, por exemplo, tu vai ver lá que é completamente diferente, existem outros fatores, né? Então isso aí é muito simples. Mas vamos para uma questão aqui no ponto que estamos falando de Camus, a questão da pedra. Quando eu falo para você uma pedra, você vai ver uma pedra. Se você falar do significado da pedra, então você vai aí para que o pessoal que aprende aí sobre pedras, rochas, sei lá o que, os caras vão dizer qual que é o significado, o conjunto de significados da pedra em si. Mas quando tu vai pro referente à pedra que tu pega, tu vê que aquele negócio é rochoso, aquela coisa ali, você sabe, você vai lá e toca, tu vê aquilo. Eu me lembro até hoje a experiência que eu tive a primeira vez que eu toquei num meteorito, que eu fui no museu, aquele troço ferro puro, né? Mas até aí tudo bem, não tem nenhum problema. Agora, quando a gente parte para a condição do discurso que eu venho apresentando aqui, de levantar e puxar sua pedra, vai envolver fatores da sua vida que estão mais conectados a significados mais profundos. Por exemplo, a questão de saúde. Quando a gente fala assim, saúde, complica um pouquinho mais, né? Como é que é essa questão de saúde? A gente vai na descrição, assim. Então a gente tem que partir para a questão da medicina. Temos que entrar na métrica, na eficácia, na eficiência. O que é uma pessoa saudável? E quando a gente vai para a referência, a gente vai perceber que muitas vezes tem uma pessoa aí que fez tudo ao contrário, mas ela é saudável, vai entender, né? Então você tem que perceber essas nuances, essas oscilações no significado, no signo, na referência. Vamos complicar um pouquinho mais para tu entender. E quando a gente vai para a palavra sucesso,
Como é que a gente se mede sucesso? Vamos para o significado etimológico, vai ter lá, sucesso é isso, é aquilo. Mas no referente, você vai perceber o que é sucesso para um, para o outro não é sucesso. Então a gente vê aí as pessoas querendo determinar como é que o cara tem que viver a vida dele, gastar o dinheiro dele, fazer as coisas do jeito dele, e você vê outras pessoas felizes com uma condição diferente, porque não querem solidificar um troço que é mais complicado. Vamos complicar mais, vamos para a metafísica do jogo, a palavra em si. Vamos mexer com uma religião brasileira, estamos falando para brasileiros aqui, cristão. Quando você vê religião, né? O que é o cristianismo em si? Cristianismo. Tá ali o signo, aquele cara é um cristão, aquela pessoa é um cristão. Significado, cristianismo, você vai pegar etimologicamente, são pessoas que seguem uma determinada doutrina ou determinado ponto de vista, mas e a referência em si do cristão? Eu participei agora na última semana num debate com na verdade não foi um debate, foi uma conversa com detetives, com teólogos, filósofos, sobre uma métrica nova que eles estão pesquisando sobre o número de ateus no presídio. Vocês já perceberam, estou falando no contexto Brasil, gente, que a maioria dos presos acreditam numa espécie de divindade? Tenta aí, se quiser comentar aí embaixo, comenta. Se você conhece algum ateu no Brasil que foi preso, mesmo diante desse processo de recuperação, as autoridades até consideram o cara como se estivesse regenerado quando ele abraça um tipo de religião, de processo, seja lá o que for. Então vocês estão entendendo a diferença entre signo, significado e referente? Que é aí que começa a magia e é aí que o negócio complica, porque vamos lá no business, essas redes de academia, eles vendem como se você, o signo, né? Saúde, venha pra cá, papapá. Mas quando tu pega uma referência de gente fitness, por exemplo, você vê que é completamente ao contrário do que as redes estão vendendo. Nas questões sociais, a gente também vê direto por aí a moda, determinando um significado, mostrando um signo, mas a referência em si do que é bom, eles guardam muitas vezes para eles. E essa questão da religião é o próprio efeito verbal da coisa. Então eu uso a palavra Deus, ou eu uso a palavra espiritual, naquele momento a pessoa já conecta pela questão signo e significado, mas ela não vai na referência, ela não vai a fundo. Então, meus amigos, para a gente buscar essa pedra e rolar essa pedra, para a gente poder ir a fundo agora, no próximo vídeo eu quero falar mais sobre caminho, sobre isso, há uma necessidade de a gente ter esses conceitos em mente sempre, né? Porque daí você não escapa da teoria em si, da dificuldade existencial e da angústia transformativa que está à disposição para que a gente possa produzir verdadeiramente nessa realidade absurda. Concluindo o vídeo, tem uma velha história aqui de um bilionário em Nova York que ele decidiu durante 6 meses enviar pagamentos mensais aleatoriamente para pessoas que ele nem conhecia. Mandava todo mês um cheque de $2.000 para todo mundo. Ele fez isso durante 6 meses. Passaram 6 meses, ele não explicou de onde vinha o cheque, não falou nada, só mandou o dinheiro e as pessoas consumiam. Nesse processo, durante 6 meses, todo mundo recebeu o dinheiro e até que um momento ele parou. E quando ele parou, essas pessoas, maioria delas, 90%, começou a reclamar, mandar uma carta de volta onde vinha o endereço do cheque. Enfim, o que eu quero dizer com isso, né? Não take it for granted a realidade. Não brinque com o irreal. Não brinque de fazer casinha. Não é porque a sorte está ao nosso favor, muitas vezes, que ela não pode mudar. E a gente precisa abraçar essa pedra real, entender a diferença do significado, do signo das coisas, buscar na referência aquilo que é legítimo, aquilo que é próprio e aquilo que é humano da nossa vida. E aí sim a gente pode carregar verdadeiramente a nossa pedra. Tá bom? Fica aí, Nelson Costa, Caixa de Ferramentas.